Quem escolhe os candidatos para responder e comentar, e faz a pergunta agora pelo UOL, é a jornalista Thaís Oyama. A minha pergunta é para a candidata Simone Tebet, com um comentário da candidata Soraya Tronic. Candidata, a senhora tem enfatizado na sua campanha o fato de ser mulher. Seu slogan é "Mulher vota em mulher". E a senhora também já disse que gostaria de ser vista como uma feminista. Já a candidata Soraya Tronic, ela afirma ter restrições ao que considera ser, por vezes, um comportamento vitimista da parte de algumas mulheres. Ela já disse, por exemplo, que diante de uma acusação de estupro, não é porque a acusadora é mulher que tem razão. Então, minha pergunta é, em que medida a senhora concorda ou discorda da candidata Soraya Tronic nessa crítica em relação ao suposto vitimismo feminino? Bom, eu gostaria de agradecer a pergunta, Thaís. Nós já tratamos desse assunto mais de uma vez. É um tema que eu acho que envolve a todos nós. Ser feminista é defender o direito das mulheres. E não tem lado, não é a esquerda ou a direita que vai dizer e vai capitanear essa pauta. Ser feminista é defender o direito das mulheres. E eu quero fazer aqui um elogio, inclusive, à candidata Soraya, porque nesse sentido ela concorda comigo. Sabe o que é ser feminista no Brasil hoje? É olhar para essas mulheres que estão nas barracas de lona, em praças públicas, alimentando no seio uma criança, ela mesma com fome, porque eu teve que dar um pouco do resto de comida que tinha para o seu filho mais velho. Sabe o que é ser feminista? É defender, como eu e Soraya defendemos, a igualdade salarial entre homens e mulheres. Aprovamos no Senado. E se eu for eleita presidente da República, eu tiro da gaveta da Câmara dos Deputados porque está lá parado. Não é possível, num Brasil majoritariamente feminino, que somos maioria do colégio eleitoral, na mesma função, com a mesma atividade, com a mesma profissão, com a mesma competência, ganhamos até 20% menos. Se formos negras, então, chegamos a receber 50% menos. Temos as nossas diferenças, eu não concordo, sendo bem objetiva com esta colocação da senadora Soraya, mas tenho que dizer que a bancada feminina no Senado Federal é atuante. Nós precisamos de uma mulher para arrumar a casa, nós precisamos de uma mulher para pacificar o país, para unir o país, para dar credibilidade, para fazer com que esse ódio que hoje divide e que começou lá atrás no governo do PT, do nós contra eles, definitivamente chegue ao fim. Porque hoje está dividindo as famílias. Ninguém fala de política na mesa do domingo porque não quer mais criar confusão, sendo que a política é a essência da vivência da democracia. Então, nesse sentido, eu quero ampliar esse debate. Ser feminista é respeitar as mulheres que pensam diferente. Soraya pensa diferente de mim em alguns pontos, mas defende os direitos das mulheres como eu. Candidata Soraya. Thaís, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria que você até mesmo repetisse, porque eu estou surpresa. Eu acredito que eu não tenha entendido a afirmativa que colocaram na minha boca. Mas vamos lá, vamos ouvir novamente. A senhora disse em entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan que não é porque a acusadora é mulher que tem razão. Evidentemente que a senhora estava generalizando, não é? Ah, tá, eu assustei porque você está falando que, para mim, que era um caso de estupro e que a mulher não tinha razão, pelo amor de Deus, jamais. Foi no caso do Neymar, senador. Obrigado. Ah, tá, porque eu gostaria que devolvessem o meu tempo porque eu quis entender que caso que é. Tá, aí sim, eu como advogada, eu entendo que a gente tem que analisar o fato por fato. E que sim, por que uma mulher não pode mentir? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sou pela paridade, Thaís, paridade. Tanto foi que eu escolhi para ser meu vice um homem. O que eu quero é nada mais, não quero mais do que nós mulheres merecemos, mas queremos o nosso lugar, no nosso espaço de poder, que nós merecemos e que nós temos a capacidade. E aí, eu quero me solidarizar com a Vera. Eu acho que meu tempo vai acabar e eu gostaria... Candidata Soraya, o seu tempo foi paralisado no tempo em que a jornalista fez o comentário. Então, a senhora tinha 1 minuto para o seu comentário. Já usou. Obrigado. Candidata Tebet. Eu fui a primeira mulher presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher no Senado. Ali eu vi coisas inimagináveis. Já tinha visto ali, no caso concreto, como prefeita. Mas ali eu tive uma constatação muito triste que esse registro eu preciso deixar ao Brasil, para entender o que significa a violência contra a mulher.
1 em cada 3 mulheres no Brasil sofre ou sofrerá algum tipo de violência dentro ou fora de casa. A maior parte acontece dentro de casas, por armas de fogo ou por um companheiro que jurou proteger. Mas o que é mais grave que todos precisam saber é que a maior violência não acontece com a mulher dentro de casa. Ela acontece com a criança de 0 a 14 anos. 60% da violência acontece. Eu estou falando de pedofilia, eu estou falando de estupro, eu estou falando de abuso sexual. É disso que nós estamos falando. E contra isso é tolerância zero. Nós temos que colocar na cadeia quem agride a mulher brasileira, quem agride uma criança, quem agride um adolescente. Nós temos que dar exemplo. Exemplo que, lamentavelmente, o presidente não dá quando desrespeita as mulheres, quando fala das jornalistas, quando agride, ataca e conta mentiras, como acabou de fazer. Eu quero dizer que eu não tenho medo. Eu quero dizer que fake news e robôs do seu governo não me amedrontam. Eu fiz aquele posicionamento que foi cortado, editado para virar fake news, porque estava justificando uma decisão do seu presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Foi a decisão dele que impediu a investigação de governadores. Eu fui fazer uma justificativa da decisão dele. Então, eu quero dizer para o presidente da República, nem é para o candidato, que fabrica fake news e que fala em verdades. Eu não tenho medo de você e nem dos seus ministros. Recebi violência política na CPI. Fui chamada descontrolada. Um outro de dedo me ameaçando porque queria me impedir de falar e de participar da CPI da vida. E pior que isso, um ministro seu tentou me intimidar entrando no Supremo Tribunal Federal porque eu denunciei o esquema de corrupção da vacina que Vossa Excelência não quis comprar.